Olá, seja muito bem-vindo ao Na Sua Cesta, o podcast que trata de consumo, de varejo, o que você coloca na sua cesta de consumo. Eu sou Raquel Brandão, repórter da Exame, do Exame Insight, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bem-estar, sobre busca de saúde. Eu acho que todo mundo tem buscado muito mais estar bem consigo mesmo e praticar atividade física, e eu acho que isso ajuda a explicar bastante por que que essa empresa tem tido resultados tão fortes também. Eu estou hoje com o Fernando Tracanella, CEO da Track and Field. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Raquel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Fernando, acho que para começar, eu queria que você contasse um pouquinho quem que é o Tracanella, quem que é esse CEO que está à frente da Track and Field desde 2023, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, Uhum. você já estava antes como CFO. Conta um pouquinho quem que é o Fernando Tracanella. Legal. Então, assim, contando um pouco da minha trajetória, eu comecei no mercado financeiro, eu comecei como analista de equities, isso na década de 90, né, já faz um tempo, e permaneci nessa área, né, em banco até 99, né, o último banco que eu trabalhei foi o Deutsche Bank. No Deutsche Bank eu acompanhava varejo, era analista de bens de consumo e varejo, tinha muito contato com várias empresas de varejo, entre elas o Grupo Pão de Açúcar, e eu acabei recebendo um convite para entrar no Pão de Açúcar em 99, e por lá fiquei quase 17 anos, né, e tive a oportunidade de Bastante passar tempo. por diversas áreas, né, comecei em relações com investidores, depois planejamento estratégico, controladoria, central de serviços compartilhados, M&A, depois no final fui CFO de uma das empresas. E daí saí em 2015, né, naquela fase de mudança de controle de família Diniz para o Grupo Casino, e acabei ingressando como CFO de uma das empresas do Pátria. Então, eu fiquei com Pátria durante 3 anos, fui CFO de 2 investidas na área de saúde. Então, eu acabei saindo do varejo, fiquei um tempo na área de saúde, né? E você fez uma colocação que eu achei interessante, que acabei voltando, de certa forma, para a saúde com a Track and Field, que recebi um convite no final de 2018 para ingressar na companhia como CFO. Então, eu entrei na companhia como CFO e diretor de expansão. E fiquei nessa posição até 2023, quando também fui convidado pelo conselho para assumir como CEO da empresa e desde então ocupando essa posição. E eu comentei dessa coisa de ser muito saúde também, É, para além do varejo, porque hoje acho que o brasileiro e o consumidor de modo geral, no mundo inteiro, tem entendido a importância do bem-estar. Acho que a pandemia também foi uma virada de chave uhum. muito importante, né, da questão de saúde física, saúde mental, como isso é importante no seu dia a dia para lidar, né, com a rotina, com as atividades, para se sentir bem. E eu acho que track and field também soube surfar bastante bem esse movimento, né. E vocês estão muito fortes. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês veem essa questão justamente, que não me parece ser mais uma tendência, é uma realidade, das pessoas buscando mais bem-estar, mais saúde. Eu acho que isso está bastante no DNA também, nas estratégias que vocês estabelecem para o crescimento do negócio, né? Isso de fato, né, também nós não acreditamos que isso seja uma tendência passageira, é uma coisa estrutural, né, as pessoas mais engajadas com uma vida mais ativa e saudável, e isso acelerou muito desde a pandemia, né, acho que a pandemia foi um gatilho para as pessoas ficarem realmente mais conscientes sobre isso, né, e desde então, né, a empresa cresce 25% ao ano, né, o nosso crescimento médio ponderado de 2019 até o ano passado é de 25% ao ano, sem aquisições, então isso acaba refletindo muito o que você comentou, né, e eu acho que mais recentemente acelerou mais ainda, na minha opinião. Até a gente não tem talvez muitas estatísticas, mas eu acho que o lado de conexão entre as pessoas, né, da balada agora ter virado a corrida, de alimentação saudável, saúde mental, isso que eu acho que acelerou muito nos últimos anos, né? E a missão da Track and Field,
definida lá atrás é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. Então, acho que a gente estava realmente muito bem posicionado, né? Eu acho que foi e é uma história longa, né, de construção de marca, né, sempre com esse DNA de esporte, né, a empresa tem mais de 35 anos, né, foi fundada pelos 3 fundadores em 1988 ainda, né, no colégio, né, então é uma história Uhum. muito legal de empreendedorismo, e sempre com essa preocupação de atender da melhor forma possível as pessoas que querem realmente ter um estilo de vida ativo e saudável, né. E essa é uma missão que ela não está na parede só, né, a gente realmente toma as decisões pensando nisso, e eu acho que a empresa acaba sendo muito coerente, né, com o que ela se propõe a entregar, né, de produto com qualidade, sempre buscando realmente tecnologia e sempre voltada muito para o esporte. Legal. Fernando, eu acho que eu até pergunto dessa questão da decisão estratégica, eh, enfim, as decisões, né, que vocês tomam para o plano de expansão, Uhum. etc. Porque acompanhando o negócio, a gente percebe que vocês foram muito para além, eh, da loja e da criação de coleções, por exemplo, mas muito para uma criação de um ecossistema Sim. também, né. Uhum. Então a Track and Field sempre teve, ou se não sempre, mas desde há muito tempo, esse perfil de ser promotora de aulões, né, de atividades em conjunto ali com a marca, mas isso se intensificou a partir do momento que vocês, criam uma plataforma, criam lojas conceito com espaço para experimentação, né, dos produtos e até, para aulas, Sim. para produtos alternativos ao core, né, do da Track and Field. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês veem essa questão de criar esse ecossistema mesmo. Por que que isso é importante para Uhum. vocês? Como é que isso foi se estruturando e para onde mais esse ecossistema também pode crescer e quanto ele colabora, né, para o negócio? Bom, hoje a gente ouve todas as empresas falando de ecossistema, né, de plataformas, né, e eu acho que, eh a empresa, a Track and Field, teve uma visão, muito pioneira de começar com isso, né, de ter uma visão de ser uma marca que vai além de produtos, mas também oferece muita experiência relacionada ao esporte, à vida saudável. Começou em 94, né, começou organizando corridas aqui em São Paulo, e foi uma visão na época dos fundadores de: "Pô, é difícil eu concorrer com uma Nike patrocinando grandes atletas, celebridades, mas eu consigo organizar uma corrida, né, e nessa corrida os atletas vão usar os nossos produtos, então vai gerar experimentação e, putz, vai ter uma retirada de kit na loja, então vai gerar um fluxo para a loja". Então essa foi uma visão lá de trás, né, que foi crescendo ao longo do tempo, né, agora ano passado a gente comemorou 20 anos do circuito Run Series, né, Uhum. que é um Que circuito já é super bastante tradicional, consolidado, né? super consolidado, que a gente já faz, no circuito muito próximo de 80 corridas por ano de rua, né, grandes, né. E isso foi crescendo, né, como você bem colocou, né, acabou virando uma plataforma, como se fosse um marketplace de eventos, né. Nós temos não só as corridas, que aliás nós temos não somente agora também o Run Series, mas, é o que a gente chama de experience runs, que são as corridas em cidades menores, né. Então, a gente está falando já em quase 300 corridas de rua, na verdade, por ano, Nossa, organizadas pela muita companhia. coisa. E aulas diversas, como você bem colocou, dos aulões, né, hoje a gente tem mais de 40 modalidades. Então você Sim. tem desde canoa havaiana, até uma aula de luta, alongamento, ioga, funcional. E eu acho que, tem um ponto super importante, né, que é um pilar da companhia, estratégico, né, do modelo de negócio, que são as franquias. Então, muito do que a gente está falando aqui, ele é organizado pelos franqueados com o nosso apoio. Então, a gente tem, assim, essa parte de experiences, que são as grandes aulas, em geral acontece no Brasil inteiro, porque hoje a rede tem lojas em todos os estados do Brasil, nas 180 cidades, com os franqueados. A gente conseguiu fazer também de forma, com abrangência nacional, não Perfeito. somente concentrada em São Paulo. E assim, os benefícios são múltiplos, né, porque,
Isso gera uma fidelização maior do cliente, gera experimentação do produto, gera mais fluxo para as lojas. Você imagina uma corrida com 5.000 corredores com retirada de kit na loja, né? Então isso é muito poderoso e eu acho que isso é algo essencial hoje para qualquer marca, né? De gerar uma conexão que vai além do produto. Eu acho que a gente vem conseguindo fazer. E começou já há muito tempo, né? Começou Uhum. lá na década de 90. Quando você fala dessas aulas, É. todas elas estão todas na plataforma? Todas na plataforma. Então hoje nós temos quase, está muito próximo de 1 milhão de usuários na plataforma e uma organização aí de quase 4.000 eventos por ano, né? Desde corridas até aulas, até streaming que a gente oferece para os clientes, circuito de beach tennis pelo Brasil inteiro. Eu ia comentar que eu lembro que teve até campeonato de beach tênis, né, Ainda já tem, são 50 etapas pelo Brasil olha só. inteiro, com uma final, né? E então a gente é super estratégico, né? A gente enxerga a TF Sports, que é a empresa que detém essa plataforma, como um negócio mesmo. Então não é mais também somente uma forma de se comunicar com o cliente, de fazer marketing, mas a gente enxerga a TF Sports com o potencial de ser um negócio por si só, gerando muito valor para os acionistas, né? Então a gente tem uma base de usuários, de atletas, que cada vez mais a gente vem encontrando formas também de monetizar essa base, né? Então, Legal. é um negócio, mas independente disso, ele é super importante para a marca, para a Uhum. fidelização. E você comentou bem, quer dizer, daí a gente foi além de eventos esportivos, né? Como é que a gente cria novos negócios a partir do core business relacionados à vida ativa e saudável, né? A gente teve a visão de ter o TFC, né, que é o nosso Uhum. café e mini market de comida saudável, né? A gente começou isso no Shopping Guatemi, quando a gente fez a primeira reforma de lojas, né, que a gente começou a Sim. reformar todas as lojas. A gente vai acabar esse ano com cerca de 15 cafés, né, TFCs, né? Que tem sido super legal também para nós conhecermos melhor esse cliente, que tipo de produto ele consome. E agora a gente também começa a oferecer esses produtos digitalmente, né, no Tá. marketplace do TFC. Então tem muita coisa, né? O setor de wellness é muito grande, oferece muitas oportunidades, mas a gente tem muita disciplina de realmente criar novos negócios e novas marcas, né? Que é muito nosso perfil de criar marca, mas dentro da nossa missão, né? A Tá. gente volta para a nossa missão, que é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. E não necessariamente, esse ritmo desse crescimento desses novos negócios, ele vem muito acelerado, né. Eu não sei, eu tenho a impressão de que, quando você fala, por exemplo, dos cafés, a primeira loja que teve café, que foi do Iguatemi, foi nos 2021, 2021, né. 2021. Agora vocês estão chegando em 15, mas é isso, né, vocês vão tateando ali, consolidando, Tem uma amadurecendo o projeto, Tem né. uma curva de aprendizado, né, e o café, o TFC, ele depende de um tamanho de loja. Tá. Então não é em toda loja que a gente consegue viabilizar, tem que ter uma área um pouco maior, mas a gente já tem até algumas franquias, né, com o TFC, não somente lojas próprias. Mas o ritmo ele é diferente de abertura de lojas, né, a gente acaba abrindo cerca de 40 lojas por ano, porque tem essa questão do tamanho. A gente vai abrir uma primeira loja do TFC agora no Rio de Janeiro, numa loja de rua, com uma Que legal. franquia, né, que vai ser interessante. Então, a gente está ingressando em mercados novos também. A gente já está em João Pessoa, Belo Horizonte, Salvador, Brasília. Então, a gente realmente são 15 lojas, mas gradualmente a gente começa a ir para também outras praças, não somente São Paulo. Perfeito. Fernando, a gente está falando aqui, obviamente, de um mercado que já há indicadores apontando um crescimento, né, que é esse mercado de bem-estar, de saúde, mas eu queria entender um pouco mais dessa trajetória da Trek ao longo do seu tempo, especialmente a partir do momento que ela abre capital, né. Como que enfim, a empresa tem seguido o seu ritmo de crescimento? Como é que tem sido? A gente falou aqui um pouco dos novos negócios, mas até olhando para o negócio principal, como é que tem sido o desenvolvimento? Enfim, vocês têm,
mesmo dentro do negócio principal, criado categorias também dentro do principal ali, né, então, com produtos específicos para esportes específicos, como é que tem sido essa trajetória? Eu acho que, assim, o primeiro ponto que é fundamental da história da companhia é a disciplina e muita coerência, né. Então você vê que nessa trajetória aí de mais de 30 anos, a empresa nunca desviou desse foco de atender o atleta, né, e não necessariamente um atleta de alta performance, né, mas um Tá. atleta do dia a dia, um atleta mais amador até, com um público feminino também. Então um público hoje, se você olhar as vendas da companhia, aproximadamente 65% é para o público feminino. E boa parte do masculino também é comprado por mulheres, né, Aham. então, isso se manteve ao longo do tempo, né, a preocupação com a qualidade do produto. Agora, a gente sempre enxerga algumas oportunidades, né, por exemplo, o beach tênis era uma categoria inexistente, né, até, sei lá, 2021, 2020, né, durante a pandemia acabou aparecendo, e foi uma categoria importante, uma nova categoria, mas em geral a gente acaba, se concentrando onde realmente a marca é muito forte, né, que é a parte de fitness, né, toda a parte Uhum. de treino, corrida, yoga. Yoga Sim, também é outra modalidade que acabou crescendo muito, crescendo né, nos últimos bastante, anos, né, pilates agora, e a gente acaba, sendo muito cuidadoso, né, então não tem tanta mudança de categorias. O que a gente começou a fazer um pouco mais, também com muito cuidado, é um pouco uma roupa um pouco mais casual também, tá. mas com cuidado, porque se a gente vai muito a fundo, né, numa roupa mais casual, a gente acaba se desconectando do nosso cliente, que enxerga a Track and Field como uma marca de roupa esportiva, de moda esportiva, né. Mas acho que a pandemia também trouxe uma questão de roupas mais confortáveis, então Sim. a gente tem camisetas de algodão, nossa Perfect Tee, a gente tem um tênis um pouco mais casual, um blusão como esse, né, uma roupa mais Uhum. de moletom, mas sem perder o foco, né, então hoje 70% é roupa esportiva. Mas o look é como você disse, né, o look esportivo ele É, também entrou muito mais no nosso dia a sim, dia, né. sim, o athleisure, né, que nós É, chamamos, né, que é essa mistura de uma roupa casual, mais lifestyle, com uma roupa esportiva. Isso ajudou muito também, tem ajudado muito, é uma tendência. E então a gente vem aproveitando algumas, tendências mais recentes, mas nunca desviando do core, que é uma roupa para você ir na academia, para você correr, para você fazer uma viagem, assim, acho que a gente é muito cuidadoso com isso. perfeito. Fernando, você comentou da disciplina de vocês, e eu acho que esse é um ponto que, de fato, o mercado olha muito e concorda de que vocês são bastante disciplinados e têm um crescimento, eh, real e responsável, né. A gente percebe, por exemplo, o papel é muito bem avaliado, muito recomendado pelos analistas de banco, Uhum. dos bancos de investimento. É um papel bem visto ali também pelo buy side, né, pelos gestores. Mas eu queria entender um pouco se tem algo que pode, dificultar essa disciplina toda de vocês. E aí até a minha pergunta é muito no sentido de entender como é que vocês têm visto o aumento da concorrência, porque é um setor que justamente cresceu muito e novos players foram Sim. surgindo e aparecendo ali com alguma força, né. Então a gente já tem visto, a Live, por exemplo, crescendo muito, a gente viu a marca Alo agora chegando, Uhum. no Iguatemi, por exemplo. Então eu queria entender um pouquinho de vocês, como é que vocês lidam com essa concorrência e se isso pode ser um problema, pode ser algo que te tire da disciplina. Não, de forma alguma, né, acho que você até comentou a questão de abertura de capital, né, e a gente acaba não administrando a companhia olhando a cotação, né. Isso parece discurso, mas realmente é a prática, né, a gente foca muito na entrega, na execução, e eu acho que a valorização das ações acaba sendo realmente uma consequência. Então, a gente fala com os investidores, a gente tem um bom relacionamento, mas a gente tem um foco muito na operação, no produto, na execução. E a mesma coisa para a concorrência. A gente observa o que a concorrência vem fazendo, eh, a gente não menospreza isso, mas realmente a gente acaba focando muito,
internamente, na experiência do cliente na loja, na qualidade do produto, no marketing. E eu acho que a questão de aumento de concorrência, tem um lado bom que a gente se move numa velocidade ainda maior, né? E eu acho que o setor absorve isso, né? Porque o Tá, setor de wellness cresce numa velocidade que consegue absorver o aumento de presença de players já existentes ou a entrada de uma marca que acho que é uma marca que vai se posicionar como alto luxo, né? Em função de câmbio, de preço, que é a Alo. Então, acho que a gente a companhia ela opera num setor que amortece um pouco esses movimentos de aumento de concorrência, sabe? entendi. E vocês têm também um perfil que é um pouco mais resiliente também em momentos macro mais desafiadores, Sim. né. O perfil do consumidor da Track and Field, ele é um perfil A, B, né. A gente tem um consumidor de um poder aquisitivo maior, menos sensível à taxa de juros, inflação, e então a gente acaba performando bem nesses períodos de crise maior. Historicamente tem acontecido isso, sim. Além, combinado com o fato que as pessoas estão aumentando a presença do tipo de roupa que a gente vende nos guarda-roupas, né? Então, Tá. nosso market share de guarda-roupa, nosso Uhum. e da concorrência, enfim, todo mundo que está nesse setor tem aumentado, né? Então, são as duas coisas combinadas, eu acho. Certo. E justamente falando sobre questão macro, eu queria ter um pouco do seu olhar. Embora vocês tenham esse antídoto de ter uma fatia maior do mercado do armário e de também ter, essa proteção pelo perfil do bolso do consumidor de vocês, mas como é que vocês têm visto o ambiente macro? Como é que vocês estão navegando nesse ambiente, dado essa questão de juros mais altos, Hum. enfim, o A poder gente, aquisitivo mais pressionado? a empresa é muito conservadora em algumas coisas e que, na minha opinião, isso tem se mostrado muito bom, né? Então, historicamente, a gente nunca teve dívida, Tá. né? Então, eh, justamente porque a gente tem um ambiente macroeconômico muito instável, né? Com momentos muito difíceis, como, por exemplo, o de agora, com taxa de juros muito altas, né? Então, empresas mais alavancadas de varejo têm uma agenda diferente da nossa. A gente, em função do modelo de negócio que gera caixa, né? Que eu posso até comentar um pouco, né? Que é o modelo mais leve, porque a gente opera muito com franquias, então tem Sim. menos necessidade de investimentos, imagem boa de produto, enfim. Essa combinação permitiu ao longo da história da companhia que o endividamento fosse zero. A gente pegou uma linha no meio da pandemia porque a gente não sabia muito a extensão daquilo, né? Então, Uhum. é mais por um colchão de liquidez que a gente achou que tinha que ter e pagou lá na sequência, né? Então, hoje a minha agenda é uma agenda muito mais de crescimento, né, de como é que eu opero melhor, como é que reformo lojas, como é que eu acelero a plataforma TF Sports, e não é uma agenda, felizmente, de como é que eu vou pagar a dívida que vence daqui 6 meses, né? Então, a gente olha muito dessa forma, é melhor não ter dívida, apesar de não ser uma questão muito técnica, né? A gente até, Uhum. às vezes, é questionado pelos analistas, não, um pouco de dívida pode fazer sentido, uma estrutura mais ótima de capital, mas a gente acha que funciona dessa forma, né? E então eu acho que com isso a gente tem muita tranquilidade para focar realmente na operação, né? Tá. E o nosso cliente também é mais resiliente, né? Então acho que empresas que dependem mais de crédito, né? Empresas varejistas que estão mais ligadas, por exemplo, linha branca, Uhum. né? Que depende mais de financiamento, também acabam sendo mais Mais impactados por isso, afetados, né? né. Você estava falando justamente desse modelo, que daria para gente explorar um pouquinho mais esse modelo, como vocês operam, né, de ser Sim. um pouco mais leve ali, justamente com uma participação, maior de franquias, enfim, Uhum. e também de ter uma margem de produtos um pouco mais alta. Conta pra gente um pouquinho, assim, pra quem tá nos ouvindo, Claro, né, claro. como é que, esse formato ou como é que vocês desenham isso, enfim? Hoje, né, a franquia é o principal canal, né, então hoje cerca de 410 lojas, 50 só são próprias, Tá. o restante são franquias pelo Brasil inteiro, né, a gente tem aí mais ou menos 180 cidades, né, com lojas, né. E isso fez com que o modelo de negócio fosse um modelo muito gerador de caixa, né, porque eu tenho uma parcela importante da minha rentabilidade nos royalties,
E eu tenho um alinhamento muito grande com o franqueado, que é diferente da maior parte dos modelos, que a cobrança do royalties ocorre somente quando o franqueado vende o produto, Tá, no sell-out, que nós chamamos, não no sell-in. tá. Então, mas o modelo de franquia é um modelo sólido, que tem uma rentabilidade muito boa através dos royalties, muito pouca margem na venda do produto e mais margem na venda dos royalties. Eu tenho lojas próprias que me trazem uma rentabilidade muito boa, apesar de serem num número muito menor, são lojas com uma venda muito alta, né? São lojas em locais muito premiums, né? Que tem uma venda por metro quadrado muito alta. E pelo fato de nós operarmos com modelo de franquia, eu também tenho baixa necessidade de investimento. O Tá. investimento acaba sendo do franqueado. Atualmente, o meu maior investimento, o maior CapEx que eu tenho é justamente na reforma de lojas, que uma hora Uhum. vai acabar também, que são só lojas próprias. Quando é uma reforma de uma loja de um franqueado, o investimento é do franqueado. Então, é um modelo que a gente chama de asset light, né? Eu tenho poucos ativos, né? E tenho um produto que, pela qualidade de tipo de cliente, eu consigo ter uma boa margem bruta. Então é uma combinação de crescimento, né, abertura abrindo loja, crescimento em mesmas lojas, margem bruta alta, consigo diluir despesas, né, com o crescimento, então tem um custo fixo, a companhia também é muito disciplinada em despesas, né, historicamente, então a gente controla muito despesa e consegue diluir com o crescimento, né, e baixa necessidade de investimentos, então isso a gente acaba gerando caixa e operando sem dívida, né, sem antecipação de recebíveis também. Perfeito. E ainda falando um pouco sobre essa questão das franquias, queria entender um pouco também como é que é essa relação com o franqueado, porque você comentou que tem uma relação muito próxima, vocês têm uma troca muito importante por conta até das experiências que vocês promovem, né, para criar essa comunidade em Uhum. torno da marca, essa comunidade de atletas, enfim. Como é que é essa relação com o franqueado, como é que é essa troca? Para que o franqueado também, entenda essa lógica e a estratégia da track and field. A gente procura ter um relacionamento muito próximo, né, eu acho que uma das coisas que nós investimos muito é na escolha do franqueado, né. A gente escolhe um franqueado que realmente tenha, uma identificação com a marca, com estilo de vida ativo e saudável, que queira realmente operar o negócio, e não um investidor que vai colocar alguém para operar o negócio, que seja um operador local. Então esse é o primeiro ponto de partida, é a escolha do franqueado que não tem nenhum método muito da NASA, é mais entrevistas e a gente acho que tem acertado muito mais do que errado, né. O segundo é gerar mais alinhamento, o maior alinhamento possível, né, que é, por exemplo, né, que eu comentei da cobrança do royalty ocorrer somente quando o franqueado vender o produto. Então, por produto parado no estoque do franqueado, ele não está trazendo rentabilidade para nós, Pois é. franqueadora, né. Então, a gente acaba estando muito alinhado com o franqueado. E ouvir muito franqueado, a gente acaba conversando muito, né, a gente tem, acho que uma abertura muito grande para ouvir e sempre tem inputs e sugestões muito boas para a gente melhorar através dos franqueados, né. A gente apoia muito na realização dos eventos, então tem um apoio financeiro, camisetas, porque a gente acha que é uma forma muito boa para o franqueado crescer e para fortalecer a marca. Outro exemplo que eu vou te dar, que também é algo diferente em relação ao que a gente vê no setor, que hoje o meu e-commerce, ele não é uma loja própria que concorre com os franqueados, Tá. como ocorre na maior parte das vezes. 70% do que eu capto no meu e-commerce, eu faturo por loja. Ah, olha só. Olhando a loja que tem um produto mais próximo do cliente que está comprando. E a grande maioria são franquias que estão faturando. Então o franqueado começou a faturar também vendas captadas pelo meu e-commerce, que Uhum. até 2000 até da pandemia, isso veio muito na pandemia, né, a gente começou realmente a disponibilizar esse canal para o franqueado e deu muito certo, né. Na pandemia também, dando outro exemplo, para você entender um pouco como é que a gente encara isso, a gente aumentou muito os prazos de pagamento dos franqueados por mercadoria, né, na compra de mercadoria. Porque era um momento que todo mundo precisava mais de fluxo de caixa, a gente Sim. conseguia fazer isso. Porque a gente estava preocupado em preservar o ecossistema naquele momento que as lojas estavam fechadas, né.
Então a gente aumentou de forma relevante, né? O prazo era 30 dias para pagar pela mercadoria, a gente foi de 60 e 90 dias. Primeira parcela 60, segunda 90. E a gente nunca mais voltou, porque a gente acredita que o franqueado, com mais fluxo de caixa, ele isso acaba gerando um ciclo virtuoso. Ele tem Tá. mais fluxo de caixa, ele compra mais mercadoria, ele vende mais, ele tem mais lucro, ele reforma mais loja, ele abre mais loja. Então, essa é a nossa visão. A gente não está preocupado, pô, como é que eu vou, entre aspas, espremer o meu franqueado e ter Uhum. mais lucro. É assim, a nossa visão é como é que ele ganha mais dinheiro, porque realmente isso vai gerar um ciclo virtuoso. Então, isso não é discurso, é realmente como a gente pensa. E não quer dizer que a gente não tem que melhorar um monte de coisa, né? A gente está sempre pensando como é que a gente pode melhorar o abastecimento de loja, nossa capacidade de logística. Então, é um processo de melhoria contínua, mas eu acho que a mentalidade é como é que eu ajudo o franqueado, né? Perfeito. E como é que vocês pensam em expansão física, com dentro dessa estratégia, dessa lógica das franquias, qual que é o plano hoje da Track and Field para a expansão física? Quando a gente olha para até, esse ano e um pouco para frente. Olha, ainda tem muita oportunidade de abertura de lojas, seja em cidades novas ou cidades que a gente já opera. Então, a gente tem um estudo que a gente atualiza com frequência, né? E a gente tem ainda um potencial de muito próximo de dobrar ainda o tamanho da rede, né? E, e a gente olha com muito cuidado, porque além da escolha do franqueado, também a gente gasta muito, investe, na verdade, muito tempo na escolha do ponto. Tá, Porque, assim, a gente não abre lojas onde a gente tem muita dúvida se o ponto vai ser um ponto bom do ponto de vista de negócio, né? uhum, Ou que não somente que a localização é boa, mas se o custo tem que ser adequado também, porque as lojas são sempre alugadas, né? Então tem muito espaço para crescer organicamente no Brasil. Eu acho que o crescimento da marca também depende menos de loja física e também porque o tá, digital ainda tem muito espaço, na minha opinião. Hoje a nossa operação digital ele é cerca de 10% da venda. tá, Tem espaço, ainda tem muito chão pela frente, né? E agora a gente tem uma avenida nova que a gente está tateando, que é internacional. A gente legal. abrimos uma loja em Portugal, em Cascais, abriremos mais duas nos próximos meses, né? Mais uma em Cascais e uma em Lisboa. Também via franquia ou essas Franquia, o mesmo modelo, a ah, mesma tá, coleção, um franqueado é um brasileiro que mora lá há bastante tempo e a gente quer realmente reproduzir o máximo possível do que a gente faz aqui com os eventos também, a gente está fazendo legal. eventos muito parecido e a gente está bem feliz com esse início aí. É muito início ainda, né? É difícil falar Uhum. num plano mais robusto. A gente tem essa característica de testar muito e ajustar, mas agora a gente vai dar mais um passo, que é a abertura de mais duas lojas. Essa é a primeira operação fora do Brasil, né? A companhia já esteve no passado nos Estados Unidos, acabou Tá. saindo, mas faz algum tempo, né? Agora é uma volta para um outro mercado. Sim, imagino também que o mercado americano seja um pouco mais desafiador, porque tem muita marca, Muita né, competição e um custo de operação muito alto, então né? E agora a gente está escolhendo de forma diferente, né, onde a gente expande. Talvez o mercado americano, através do digital, seja uma uhum, oportunidade. legal. Eh, falando em digital, justamente, você estava falando que hoje é 10% das vendas, né, não sei se eu Isso, 10%. qual que é o tamanho que vocês entendem que tem qual o Ah, potencial que vocês veem? Dá para difícil de dizer falar, isso? assim, a gente não tem um guidance específico sobre isso, Raquel, mas eu acho que, assim, no mínimo uns 15% eu Uhum, enxergo esse canal atingindo nos próximos anos, né? Eu acho que a gente vem melhorando cada vez mais, né? Se for pensar, antes da pandemia era 3%. sim, Então ele foi de 3 para 10 de uma empresa que triplicou de tamanho. Então é um uhum, crescimento bem bem importante, bem robusto, né. robusto, né. E primeiro trimestre que a gente divulgou agora, há pouco tempo, continua crescendo de forma mais ainda mais forte do que o varejo físico, né, então tem uma tendência bem positiva. Legal. E até ainda olhando um pouco para digital, mas talvez num outro olhar, a gente tem visto muito as companhias de varejo usando as plataformas sociais para essa coisa do social commerce mesmo, né. Então, seja criando essa comunidade também em torno de si, eh, ligada à sua temática, Uhum. tendo embaixadores,
ou influencers. Eu queria saber um pouco como é que vocês trabalham isso. A Track and Field tem uma presença muito forte também, eh, ela é muito vocal nas redes e como que ela lida com isso? Ela tem embaixadores? Vocês entendem que esse é um canal também A para gente crescer? entende que sim, tá, do nosso jeito, né, tem um jeito da gente fazer, né, e nos últimos 2 anos, né, o marketing de influência ganhou muita relevância na verba de marketing total, né, então acho que cada vez mais a gente tem menos verba, menos recursos sendo direcionados para campanhas, produções de campanhas, isso ainda existe, mas vem perdendo espaço por o que a gente chama de marketing de influência, eh, awareness, né? A gente tem feito mais iniciativas nesse sentido. Então, a gente tem um squad hoje bem relevante de influenciadores, né? Alguns embaixadores, como você colocou. Então, isso é um trabalho que acelerou muito nos últimos 2 anos. Né? Isso também acaba sendo extrapolado para os eventos, né? Para cobertura de Uhum. eventos, né? Somos patrocinadores do Ironman, então a gente tem aí um ecossistema inteiro, o TFC também, né? A gente tem várias ações aí com influenciadores no TFC, de collabs. A gente tem feito bastante coisa, tem acelerado, acho que é uma tendência, né? Desse marketing de influência ganhando relevância no total de verba de marketing das empresas, né? Sim. E a gente tem conseguido um ótimo engajamento e resultados. A gente acaba conseguindo medir algumas coisas, os resultados são muito bons. Sim. Essa comunidade do bem-estar, ela parece, pelo menos olhando aqui no meu caso muito pessoal, parece cada vez maior É, nas redes, né. A sim, gente tem ouvido, para além da a gente já tinha há algum tempo a figura da blogueira fitness, até um tempo atrás, mas hoje em dia a gente escuta muito dessa coisa do bem-estar mesmo, é, e as pessoas ali falando, do acordar às 5 e motivando a atividade física, sim. a alimentação mais saudável, o cuidado mental, que eu acho que essa pauta, eh, tem crescido cada vez mais, né. Eu a Track sempre teve uma visão muito nos últimos anos, especialmente, de não nessa parte de marketing de influência, não recorrer a grandes celebridades, né. Sim. A gente pensa sempre em contar em histórias interessantes, né, relacionadas a um estilo de vida ativo saudável, né, histórias que são inspiradoras, né, e então tem um cuidado também muito grande na escolha, né, de quem que realmente vai representar a marca Sim. mas esse senso de comunidade, como você falou, é cada vez maior, né, e eu acho que a gente tem a vantagem realmente de ser uma marca que vai além de produto, né, para Uhum. realmente maximizar essa questão da comunidade, né. Então, a gente sai de uma prova agora, por exemplo, no último final de semana no Shopping Vila Lobos, né, acho que entre 4 e 5 mil pessoas correndo, né, então e é muito legal, né, uma atmosfera muito legal, uma energia muito boa, né, as pessoas curtem, né, acordar cedo no domingo, né, participar de um evento como esse. Isso vai engajando cada vez mais as pessoas com a marca, né. E tem tudo a ver com a missão, né, a gente volta para a missão da companhia, né. Sim. E acho que é só um ponto aqui, a gente está muito perto da Faria Lima e, enfim, a gente brinca, né, a gente lê nas redes Uhum, e até nas reportagens que vira e mexe tem a temporada de algum esporte específico aqui uhum. dos Faria Limers, né. E acho que a corrida ganhou o coração, acho que é um esporte que é super democrático, muita gente já praticava, mas tem ganhado o coração de muita gente, né, Sim, a gente tem visto o clube de corridas crescendo muito, né. muito, né, Depois do beach tênis. não, é só ir no parque do Ibirapuera de manhã durante a semana, né, assim, tem uma quantidade de pessoas correndo muito grande, ou na USP no sábado, né, parece que é uma grande corrida de rua, né, de tanta gente, mas, eu acho que sim, eu acho que tem uma questão também de faixa etária, né, assim, eu acho que a Uhum. corrida vem engajando cada vez, mais jovens, né, eh, e jovens, assim, adolescentes para o início de uma vida adulta, né, de participando das provas, né, coisa que não acontecia com tanta intensidade, né, era um esporte um pouquinho que acontecia um pouco mais para frente em faixa etária, né.
Então, acho que tem muita gente jovem, né, realmente se conectando mais através do esporte. E então acho que, sim, nesse momento, né, com tanta informação, com tanto estresse, né, as pessoas trabalhando tanto, conectadas o tempo todo, né, eu acho que o esporte é cada vez mais uma válvula de escape, né, Uhum. para realmente as pessoas viverem da melhor forma possível, né. Sim. Fernando, até curiosidade, que você pratica algum esporte? Tem um Pratico, esporte preferido? não, eu gosto muito de esporte, né, então eu costumo contar uma história que é pura verdade, né, quando eu recebi a ligação de um headhunter, né, lá em 2018, falou que era uma empresa ligada ao esporte, falei: "Putz, podia ser track and field", Uhum. porque eu adorava sempre eu gostei muito da marca, porque eu sempre fui muito ligado ao Continua. esporte, né, era uma marca que eu consumia, né. E faz parte da minha rotina, né, todos os dias, né, eu faço alguma coisa, então eu acabo correndo, né. Uhum. Fiz uma primeira maratona ano passado com minha Olha esposa, só. né. Não sei se foi a primeira e última, né, foi É um aos desafio, né? foi aos 53 anos, né, Não. mas foi muito legal, uma experiência incrível, né, então eu corro, jogo tênis e faço musculação, que acho que tem que todo mundo fazer, né. Importantíssimo, né? Mas é muito legal, né, para mim é muito gratificante trabalhar com uma coisa que eu gosto, né, por uma marca. Isso acontece muito lá na Trek, né, das pessoas realmente acho que trabalham mais felizes por se conectarem muito com o que a empresa faz, né, e propósito, né, de melhorar a vida das pessoas, né, isso. E de fato ocorre, né, se você for pensar quanta gente a gente engaja para correr, para participar de uma prova, acaba treinando, acaba entrando numa assessoria, acaba fazendo fortalecimento, É, então tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né, é. positivo. Eu não sei se virou febre para vocês também, se virou uma febre para vocês também, mas aqui pelo menos a gente ficou bem ativo, especialmente esse ano, que foi uma febre, que é a competição do Gym Rats, né. Eu não sei se na track and field a turma também entrou nisso, né, no administrativo, mas aqui foi uma É. disputa acirradíssima para ver quem faz mais atividade física e A quem gente tá não estimula muito isso, sabe. A gente acha que tem que ser uma coisa mais leve, sim, não, sabe, é. de menos competição e menos pressão, porque eu acho Sim, que, a gente já tem tanta pressão no dia a dia para um monte de coisa, né, se colocar sim, mais uma pressão, então, obviamente a gente tem pessoas que vão com com esse lado mais competitivo, né, nas nossas provas, tem, enfim, tem ranking, né, toda vez que você acaba uma prova tem um ranking da sua categoria, tem premiação para quem chega em primeiro, tal, mas a gente não estimula muito isso, tá, a gente estimula uma vida mais ativa e saudável, mais leve também, sim. sabe, então Até por uma questão mesmo de, ser uma coisa de bem-estar de também, né. bem-estar, né. Sim. E Fernando, para a gente ir encaminhando aqui pro final, queria ter um pouco do seu olhar então, dos do que deve ser a track and field olhando para frente. Eh, quando vocês olham talvez um horizonte aí de 5 anos, 2030, considerando todo esse histórico de crescimento muito acelerado, e essa mudança de comportamento do consumidor mesmo, como é que vocês veem a track and field ali em 2030? Olha, a gente, inclusive está num momento de discussão de planejamento estratégico, né, com o conselho assim, mas o que a gente está muito, certo, né, do caminho é a questão do ecossistema, de reforçar, a track and field como um ecossistema de bem-estar e saúde, né, então, com não só com lojas, com experiências muito boas, com produtos de qualidade, mas também com os eventos, com alimentação saudável, eventualmente no futuro, não tão distante também, oferecendo serviços de saúde através da TF Sports, porque é a forma que a gente tem realmente de se diferenciar muito, de fazer isso de forma abrangente, né, no Brasil inteiro. Então esse é um ponto. O outro ponto, a gente está começando a olhar fora do Brasil,
tá? Então sim. eu acho que essa pode ser uma avenida também muito longa, né, que a gente tem para percorrer, que a gente está bem animado, E tá? quando vocês pensam, eu acho que ainda é bem iniciante, né, bem inicial, vocês estão dando os primeiros passos, mas vocês já veem quais mercados vocês acreditam que possa ter potencial? Você É, a já gente tem está isso tá mapeado? nesse meio do caminho, dentro desse estudo, né, nesse Tá, momento. Então a gente Portugal foi uma oportunidade, acho que é muito em função de a gente já ter achado uma pessoa que se encaixava muito, né, o perfil da companhia, né, que a gente se identificou, a gente tem muito isso de achar as pessoas certas, né. E é um mercado interessante, né, um mercado com um clima mais ameno na Europa, tá, não tem a barreira da língua, sim, então tem menos competição, então tinha algumas características que foram importantes, né. A gente está olhando outras oportunidades de Europa, América Latina, tem muita coisa para a gente fazer, mas, também acho que, assim, vamos dar esse próximo passo em Portugal, porque acho que vai ser interessante, que vai ser um teste de uma loja em shopping, 2 lojas em shopping. ah, legal. A primeira loja foi uma loja numa marina. Uhum, Uma marina é um perfil de cliente diferente, exato, muito turista, uma loja muito pequena e muito sazonal, né, então a gente agora vai testar num modelo mais parecido com o nosso aqui no Brasil. legal. Fernando, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e contar um pouco mais do negócio, da operação da Track and Field aqui pra gente. Eu acho que é super interessante porque todo mundo, acho que conhece ou já consome e também no mercado é um papel que todo mundo fala muito bem ou Bom, está de olho, né, é uma ação que tem sido tem vivido bons momentos, né. Então, obrigada por ter aceito o nosso convite de contar um pouquinho mais da Track and Field aqui pra gente. não, legal, eu que agradeço, foi ótima conversa, obrigado pelo convite. E você pode continuar acompanhando na sua sexta, aqui no canal da Exame no YouTube, é só clicar no sininho para receber notificação, sempre que tiver novidade vai aparecer para você. Acompanhe a gente também nas redes da Exame e no nosso site, né, o exame.com. Até lá, eu espero você na próxima.